voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve pessoal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações, porque a gente vai falar sobre essa grande vitória assim do Flamengo sobre a equipe do Fluminense por 2-0 pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o primeiro jogo da final, né? Eu estava preparado aqui para meter o pau no técnico Vitor Pereira por causa da escalação, né? Foi uma escalação surpreendente, aliás, eu não me lembro em quanto tempo o Flamengo teria entrado em campo, né? Em jogos à vera, em jogos para valer, como foi essa final, ou esse primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, sem um dos jogadores que compõem aquele quarteto mágico do Flamengo, né? Formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique e Arrascaeta, por questões físicas e das mais diversas, não puderam estar em campo, né? Mas Everton Ribeiro e Gabigol, sim. E o Vitor Pereira apostou muito alto, porque ele precisou de um time com mais intensidade, sobretudo na marcação, na saída do adversário, mas o Flamengo teve no primeiro tempo grandes problemas para conseguir passar pela linha de marcação do Fluminense, né? O Flamengo jogou melhor ali por 5, 6, 7 minutos no primeiro tempo e depois teve algum problema para conseguir ultrapassar a marcação do Fluminense. E aí o que acontecia? Chutão, né? A gente viu, por exemplo, no caso do goleiro Santos, que deu 12 chutões no primeiro tempo. Tentativa de lançamento, mas que nem sempre era acertada. Desses 12, 4 acertaram o alvo, né? Então foi uma situação muito complicada assim que o Flamengo viveu naquele primeiro tempo. No segundo tempo, graças a uma jogada muito bem tramada, né? Começa pelo lado direito com o Matheus França, passa pelo Pedro, Everton Cebolinha, que acha o Ayrton Lucas, gol do Flamengo, né? E aí a gente fala sobre ocupação de espaço, não necessariamente pelo mesmo jogador ou por jogador daquela posição, mas isso aí é um princípio do jogo de posição, né? Ocupação dos espaços. Então você vê ali todos os corredores preenchidos. São 5, na verdade. A gente está falando de 4 jogadores. Sempre que você pensar em jogo de posição, você tem que enxergar o campo da forma vertical com 5 corredores, né? Então a gente viu o preenchimento de todos quase os corredores, a não ser o lado esquerdo, o extremo esquerdo, mas a gente viu o preenchimento de 4 dos 5 corredores, né? E aí fica muito difícil para a defesa adversária conseguir marcar, né? Então ali o Flamengo chega ao seu gol e melhora no jogo, né? E aí as mudanças que o Vitor Pereira fez foram muito boas, né? As entradas, sobretudo de Gabigol, Everton Ribeiro e Vidal, né? Deram uma dinâmica a mais ao time, né? O Matheus França, embora tenha começado a jogada do gol, não estava tão bem na partida assim, né? Ele mantém o Gerson, depois tira o Gerson para colocar o Matheus Gonçalves, ou seja, fazendo alterações para que o Flamengo conseguisse ainda pressionar o time do Fluminense, né? E aí o jogo desanda para o Fluminense, né? E provavelmente o confronto também, a partir do momento em que o Samuel Xavier é expulso, né? Ali o jogo fica claramente condicionado, não só ele, mas o técnico Fernando Diniz também, né? Então ali você tem um condicionamento claro do jogo, né? O lateral direito expulso, né? O auxiliar ali do Fernando Diniz que fica ali ao lado dele, faz uma alteração para fazer uma recomposição, coloca o Guga e tal, mas claramente ali o Fluminense perdeu muito da sua força, que já não era tão grande assim no segundo tempo. Vale lembrar aqui, e é sempre bom dar o crédito às pessoas que falaram sobre isso, eu vou citar 3 nomes aqui, tá? Bruno Castanha, Vitor, falso 9 e Leandro Zago, né? Todos eles disseram, olha, o Flamengo vai ter que povoar o seu meio de campo, né? E Bruno Castanha e Vitor, falso 9, tiveram opiniões impopulares, e aí eu tenho que beber na fonte dos caras, né? Porque eles falaram assim, ó, vai ter que começar sem Pedro ou sem Gabigol. Com os dois não vai dar muito certo. E foi assim que o Vitor Pereira entrou em campo. E foi assim que ele começa a ganhar o jogo sobre o Fluminense. Foi uma atuação de gala do Flamengo, daquelas de encher os olhos? Não, não foi. Mas como dizem por aí, finais se ganham, não se disputam, né? Então o Flamengo jogou para ganhar.
dentro daquilo que se propôs a fazer o técnico Vitor Pereira, tá? Assim, eu tenho algumas ressalvas a fazer, sobretudo no processo de saída de bola, sim, mas o time foi muito forte fisicamente. Teve aquilo que não teve durante boa parte dos jogos que a gente viu do Flamengo sob o comando do Vitor Pereira, ainda com problemas, como eu disse, na saída de bola. Agora eu deixei por último a análise de um jogador. Você fala assim, pô, Bernardo, você falou aqui sobre as alterações, você não vai citar a entrada do Felipe Luiz e a saída do Léo Pereira. Felipe Luiz é um jogador fora de série. Uma pena que a gente esteja vendo o ocaso da carreira desse jogador, não a decadência, mas o ocaso, né? O fim da carreira desse jogador. A gente está. Então aproveitem, desfrutem, porque é um jogador muito acima da média, né? A qualidade no passe, a qualidade na construção do jogo, não necessariamente aquele jogador que vai à linha de fundo, né? Porque ele entra numa função de terceiro zagueiro, mas ele vira um lateral esquerdo às vezes, ele vira um jogador de meio campo às vezes, né? É um jogador que entende perfeitamente a dinâmica do jogo, o espaço que tem que ocupar na partida, sem necessariamente tomar um puxão de orelha do treinador, né? Então a gente vê a importância desse jogador, né? E a importância que ele vai ter para o técnico Vitor Pereira nesse processo, porque é muito acima da média na cabeça, aqui com a bola no pé, eu acho que é chover no molhado, né? Isso vai merecer um vídeo especial aqui no canal, né? A gente vai falar bastante sobre como o Felipe Luiz ajuda a mudar esse jogo, né? Para a segunda partida, aqui nesse canal a gente não tem o hábito de falar acabou, o Flamengo já é campeão. Não, de forma nenhuma, porque se o Fluminense vence por uma diferença de 2 gols, a partida vai para os pênaltis. Mas me parece, até pelos desfalques que o Fluminense vai ter, né? Samuel Xavier, o próprio técnico Fernando Diniz, Martinelli, que saiu machucado, são desfalques muito importantes. Eu não consigo ver esse time do Fluminense com uma grande força contra o Flamengo no outro jogo, né? E assim, vai dar espaço para o Flamengo. A questão é também a abordagem sobre essa escalação do Flamengo, tanto quanto esquisita, né? Passa também por jogo da Libertadores, na altitude de Quito, na próxima quarta-feira contra o Alcas e o jogo, o segundo, da final do Campeonato Carioca, né? Então, assim, o resultado, diante das circunstâncias, foi espetacular. Desempenho no segundo tempo, ok. Espero mais do Flamengo nos primeiros tempos. Saudações, até a próxima. Boa semana a todos e tchau, tchau.